sabe quem é aquele Não ser sabe o histórico humano. daquele cara, não Pô, sabe... pode ser um cara super gente boa, só que enfiaram na cabeça dele que ele é criminoso e ele escolheu esse caminho. E aí, se ele é criminoso, ele é obrigado a matar policiais. Eu acho que o criminoso pode praticar o crime dele, roubar, furtar, e ele vai pagar por isso. Ele vai praticar e pagar. Mas eu acho um absurdo essa mentalidade de confronto agressivo entre mocinhos e bandidos. Entendeu? Mas, enfim, por isso que eu tava te falando, eu fiz esse corte porque o policial tá armado 24 horas por dia, porque, infelizmente, é uma guerra constante que nós vivemos. Não, mas falando ainda mais sobre isso, cara, eu acho que isso só acontece porque é muito brando, as leis são brandas. Porque imagina nos Estados Unidos, você matar um policial, não tá? Acabou sua vida, não é? Pensa bem. Pronto. Não é? Eu não preciso comentar nada em cima. É. Acabou a sua vida. Acabou a vida. Sabe por quê? Aliás, você sabe por quê? Porque a polícia é o Estado. É. Não tem problema desviar um pouquinho, não, né? Claro que não. Aqui então, a gente vai. À vontade, volta, então. Pô, no Jacarezinho, eu tava comentando no meu podcast. A polícia chegou. Vamos falar sobre Jacarezinho? Bora. Esse é um assunto que eu queria falar Fica bastante. à vontade. Pra quem não tá por dentro, dá toda a ambientação, o que era a operação, por que aconteceu, e as imagens que acabaram vazando, que depois eu vi até estavam colocando imagem que não era nem de lá. Não era nada daquilo. Então, eu já fiz 2 vídeos no canal. Então vamos lá. A Operação Accepts foi uma operação da Polícia do Rio de Janeiro para desarticular tentáculos do Comando Vermelho que estavam aliciando juventude, a molecada que assiste o Podpah, sabe? Incentivando jovens a ir pro tráfico, né? E assim, é uma comunidade difícil, uma comunidade de morro que eles têm como mandamento. O que acontece? A gente estava conversando com o Fábio Bop, com policiais operacionais. O criminoso, há muitos anos, os criminosos no Rio de Janeiro se armaram pesadamente, tem fuzis. E quando o traficante, o chefão, ele dá um fuzil na mão de um criminoso da favela para segurar o crime, para lutar pelo lado do mal, aquele cara não pode segurar um fuzil e fugir. Né? É uma realidade que ele vai estar de fuzil ali para ir pro confronto. Então, a gente tem confronto em São Paulo? Tem muito confronto. Mas, assim, os confrontos em São Paulo... Se eu for em umas comunidades de São Paulo, eu nunca ouvi falar de ter 5, 10 caras de fuzil. Cada fuzil tem 30 cartuchos, Léo. Caramba, cara. 30. 6 fuzis tem 180 tiros. Nossa. Então tem 6 caras de fuzil para receber a gente. O fuzil atravessa... Rasga pessoas, 2, 3. Mas carro, lataria? Carro forte, lataria tudo. Caramba. É muito potente, entendeu? Então... exército, né? Arma militar. Arma militar. Então, assim, no Jacarezinho, logo que eles chegaram, a Polícia do Rio tem um carro blindado, que é pra subir morro, o Caveirão. Já apareceu em filmes e tal? Já. Eles chegaram, um policial saiu do Caveirão. Quando o policial saiu do Caveirão, ele tomou um tiro na cabeça. Caralho. A ocorrência começou porque ele teve que sair do Caveirão porque tinha barricadas, não dava pra subir. E os caras já esperando... Com o tiro amarrado. Então, você pega, monta a barricada, isso chama-se emboscada. Você pega e coloca 2 barricadas aqui, fica numa posição, você já deixa o tiro marcado, mas você ajusta o tiro ali. Porque já sabe que... O carro vai parar ali. É um lugar estreito. Isso. Então, assim, é uma operação que começou com a execução de um policial. Caralho. E aí, você analisando o armamento que foi pego, a quantidade de... foram pistolas, 12, granada. Granada os caras usaram? Granada. Não, foi apreendido granada, submetralhadora, 12 pistolas, muitas armas. Então, nessa situação, a polícia tá ali para fazer valer a lei. A polícia tá ali para tirar a molecada da mão do tráfico. E a polícia que é o Estado, que somos nós. A polícia defendendo a população. Então, se a polícia chega ali e toma um tiro, um policial toma um tiro, eu queria que as pessoas imaginassem se a polícia virasse as costas e falasse, não, a gente vai embora porque tá muito perigoso. Que seria uma coisa... Não, já morreu alguém, vamos recuar. Então, se a gente recuar, se a polícia recuar, a democracia perdeu, o Estado perdeu. A ordem perdeu. Eles colocaram mais demarcaram mais um. Aqui é meu, ninguém mais entra. Isso.
Aí é o Estado sendo... Terra de ninguém, né? Não dá. Então, quando a polícia vai, ela tem que ir pra resolver. Mas uma operação dessa, por exemplo, tinha helicóptero junto, tinha gente... Toda a estrutura. Mas como que você consegue definir, por exemplo? Esse cara devia estar muito escondido, esse sniper. Vilela é morro e é irregular. As favelas são irregulares. Quando você pensa aqui num bairro, você tem as ruas paralelas e as... né? Exatamente, uma casa do lado da outra. É uma coisa toda... Você não sabe. E eles conhecem o território que nem a palma da mão. Eles sabem onde cada viela e cada beco vai chegar. Se o beco é um beco sem saída ou não. Qual casa que ele pode se esconder, Qual casa ele pode se esconder ou não. Eles têm todo esse controle. Tem um armamento pesado de guerra. Sabem usar a arma, senão não acertavam um tiro na cabeça. À distância. Né? E eles não recuam. A polícia do Rio de Janeiro vive uma situação sui generis. A gente tem dificuldade em São Paulo? Tem. A gente tem aqui quadrilhas do Novo Cangaço, essas quadrilhas de rouba-banco, você já viu? Claro. Invade a cidade. Quando você vai prender uma quadrilha dessa, tem 4, 5 caras armados de fuzil. Mas você estudou, planejou, você sabe que tá indo pegar os caras do rouba-banco. Você tá indo focado. No Rio de Janeiro, você vai sair para fazer uma operação para prender alguns, cumprir uns mandados e desarticular uma favela, você não sabe se você vai ser recebido por tiro de fuzil e de quantas pessoas. E a polícia do Rio só faz eles recuarem avançando o território, tendo que ir de baixo para cima. Eles estão em posição privilegiada. Privilegiada. Né? As posições militares para manter território são sempre altas. Você vê castelos sempre em cima de montanha. Sempre em cima de montanha. Chama comandamento. Posição de comandamento. Você vê na Segunda Guerra também, quando os nazistas eles ficavam em cima também, esperando a galera. Sempre. Porque é muito mais fácil, né? Isso. E quem tá na defesa, às vezes tem menos efetivo de quem tá atacando, tem que atacar com 3, 4 para 1 de efetivo, para subir. Exatamente. Porque a posição defensiva te dá muita vantagem. Você precisa de menos pessoas. Você tá vendo que a gente tá falando a gente tá usando exemplos de guerra. Exatamente. Estamos usando exemplos de guerra para explicar uma ocorrência policial no Rio de Janeiro. Então, cara. E isso vocês também têm que estudar. Vocês têm que... A polícia do Rio de Janeiro é extremamente... Isso é guerrilha ou é o que? Tática de guerrilha que é chamado? Tática de guerrilha, de guerra urbana, de guerra